Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, por favor, me interrompam, tá? Vamos continuar discutindo operador posição e operador momento, mecânica quântica. Okay. Então, a gente viu que o operador posição, né, ele é um operador hermitiano, e ele, basicamente, eu posso definir ele como sendo um operador cujos autovalores são posições de uma partícula, né, mecânica quântica. Como esse operador ele é hermitiano, esses valores, autovalores da posição são reais, eles pertencem a números reais, certo? E a base da posição ela é ortonormal. Isso daqui é uma generalização para o contínuo daquela delta de Kronecker que a gente tinha no caso de espaço de Hilbert de dimensão finita, ok? A gente também viu que essa delta de Dirac, a gente pode expressar ela como sendo uma integral, a representação integral da delta é elevado a i, k, x menos x' em dk. E essa integral aqui é sempre de menos infinito a mais infinito, tá? Então, a partir de agora, nesse curso, todas as integrais vão ser de menos infinito a mais infinito, mas, em geral, não vou escrever esses limites aqui. Tudo bem, gente? Isso daqui tem uma interpretação que é a seguinte: eu posso pensar nessa soma, né, nessa integral, como uma soma, né, no plano complexo de todos os vetores da forma e elevado a i, k vezes z, né? Se eu integrar isso aqui, né? Se eu somar todos esses vetores, olha, se z for diferente de zero, né, para cada vetor eu vou ter um vetor oposto. Então a gente tem que essa integral aqui, né, ela é igual a, ou ela é proporcional a delta de z. Esse fator de 2π aqui vem da definição simétrica que a gente escolheu para a transformada de Fourier. Tá? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso aqui? Cada um desses fasores aqui pode ser visto como um vetor no plano complexo. Isso daqui é uma soma onde, para cada fasor, eu tenho um cara diametralmente oposto, né? Então, se k for diferente de zero, isso daqui vai me dar, essencialmente, zero, porque eu estou somando no contínuo infinitos vetores. É uma interpretação intuitiva para isso, tá? Vanessa está perguntando se está escrito dk ou dx. Aqui é dk. E aqui é para ser dk também. Obrigado. Eu só peço que, quando for assim, se você tiver microfone, por favor, liga o microfone, porque é difícil, eu não consigo ficar olhando o chat e falando ao mesmo tempo. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, não tenham vergonha de ligar o microfone. Se vocês tiverem microfone, se vocês não tiverem microfone, pode ser por escrito mesmo, eu vou tentar olhar, mas para mim seria muito melhor se vocês pudessem interagir. Então, a gente também definiu o operador derivada, né? Que eu chamei de operador K. Então, tudo isso é revisão, né, da última aula. E esse operador K, ele foi definido como sendo menos i vezes o operador derivada. Tá? E eu já estou usando derivada parcial, porque a gente vai trabalhar com mais de uma variável, eventualmente. Então, eu prefiro definir desse jeito. Então, esse operador K, ele é tal que quando eu atuo com ele numa função de onda psi arbitrária, ele vai me dar menos i
vezes a derivada de psi em relação a x. Então, essa é meio que a definição desse operador aqui. Tá? E aí eu posso vir aqui com um x, né? Um BRA associado à posição x. Isso vai me dar menos i x d psi dx. E isso daqui é, por definição, menos i d psi em relação a x, onde aqui eu estou considerando psi como função de x. Né? É a componente desse sketch ao longo dessa direção x, associada ao BRA x. Mas eu também posso introduzir aqui uma integral, que na realidade é a identidade. Isso daqui é o operador identidade. Então, essa expressão ela fica uma integral de dx' x, k, x', x' psi, isso é igual a menos i d psi dx. Só que a gente sabe que isso daqui é igual a integral em dx', x, k, x', e aqui a gente tem d psi dx', onde psi está sendo interpretado como função de x', né? E isso tem que ser menos i d dx psi. Okay? Então, a gente já sabe, né, da aula passada, né, isso daqui é o elemento de matriz, que eu posso chamar de kx', do operador k na base da posição. E isso tem que ser igual a menos i vezes a delta de x menos x', certo? A derivada da delta, na realidade. A gente viu que a derivada da delta, ela faz uma amostragem, né, da função. Perdão, eu estou viajando aqui, não tem derivada. Aqui é só o produto interno entre x e x'. Tem alguém comigo aí, gente? Ou eu estou falando sozinho? Porque vocês não estão prestando atenção. Senão alguém já tinha falado que não tinha que ter derivada ali. Então, eu queria saber se tem alguém comigo aí antes de eu continuar a aula. Que eu estou me sentindo muito sozinho hoje. Eu estou aqui, tentando Thiago. acompanhar pela última aula, né? Então, Pelo caderno da última aula, mas sim. Idem. Então, por que vocês não gritaram aí quando eu escrevi que tinha uma derivada aqui? Eu fui induzida ao erro. Induzida ao erro, tá bom. Por favor, gritem. Ah lá vem o chat de novo. Você atrasou, então é melhor. Eu queria pedir para vocês falarem quando vocês puderem, tá? Imagina dar 2 anos de aula online e falar para um computador durante 2 anos. Não tem sentido isso. É melhor vocês fazerem o curso do MIT, do Open Courseware, que é de graça, e o professor é melhor do que eu. Então, se a gente não interagir, é melhor. Então, por favor, interajam. Então, tá bom. Então, a gente tem esse componente do operador, né? Derivada, definido desse jeito. Ele é a derivada da delta, tá? Além disso, a gente sabe, né, que a derivada da delta, ela é uma função que ela é antissimétrica em relação à troca de x e x', né? Então, eu posso escrever isso aqui, ó, delta linha x' é igual, ou delta linha x é igual a menos a derivada de menos x, certo? Então, isso daqui troca de sinal quando eu faço, quando eu troco o sinal da derivada, certo? Então, eu posso falar do seguinte, olha, o k x', ele é igual a menos i delta linha de x menos x'. Agora, quem que é o k x'? Esse daqui é menos i
delta' de x' menos x, né? Troquei a ordem, fiz o transposto do meu operador, só que isso é igual a menos i vezes menos delta' de x menos x'. Okay? Então, se eu tomar o transposto e o complexo conjugado, isso daqui me dá o próprio operador. Então, esse operador ele é hermitiano, ou autoadjunto. Então, ele é um observável, que pelo teorema espectral significa dizer que ele tem autovetores e autovalores. Autovetores, uma base ortonormal de autovetores e autovalores reais. Então, a gente foi levado a definir o operador momento como sendo H cortado vezes esse operador K. Isso dá menos IH cortado dvx. E a gente viu os autoestados de momento na aula passada. Ele tem a mesma cara que a equação de autovetor e autovalor para a posição, né? E a gente pode escrever o produto interno entre um autoestado de momento e um autoestado da base da posição, e a gente calculou isso aqui e viu que isso dava 1 sobre raiz de 2π, elevado a i dx sobre h cortado. E o complexo conjugado disso, isso aqui é igual a xp complexo conjugado, que é igual a 1 sobre raiz de 2π, elevado a menos ipx sobre h cortado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida sobre isso, gente? Por enquanto, não. Tá bom. Obrigado. Agora vamos olhar por que a gente pode chamar isso aqui de operador momento. Né? Então, P é um momento. Operador momento. Ele é a quantidade em mecânica quântica que representa um momento linear. Tá? Mas por que isso? Uma razão é por análise dimensional. Eu vou fazer uma breve revisão de coisas que a gente discutiu. Então, H cortado é um número, e as unidades desse número são joules vezes segundo. Joule é Newton vezes metro vezes segundo, mas Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro vezes segundo. Que, por sua vez, é quilograma vezes metro por segundo. E a derivada, né, tem unidades de 1 sobre metro no sistema internacional. Então, se eu tenho uma coisa que é menos i é um número, né, raiz de menos 1, h cortado vezes o operador derivado, qual que é a unidade disso? A unidade disso vai ser quilograma vezes metros por segundo vezes metro vezes 1 sobre metro. Esse 1 sobre metro cancela com esse, isso aqui fica quilograma vezes metro por segundo, que é momento. Então, ele tem a dimensão correta, né? Ele tem a dimensão correta. Mas é um pouco forte demais a gente usar esse argumento de análise dimensional para chamar isso de operador momento. Então, eu queria dedicar a aula de hoje para explicar para vocês uma razão mais formal por que esse é o operador momento. Tudo bem? Eu gosto de dar ênfase nessa coisa da análise dimensional, porque a análise dimensional é importante e muitas vezes não é dada a devida atenção para ela. Aliás, eu gostaria de falar que várias vezes, alunos de último período de física, eu já conheci várias pessoas
que respondem, quanto que vale tal distância? E a pessoa responde 2, 3, 1, 1,5. 1,5, 2, 3 não é nada. Um número sem dimensão não é nada. Então, botem isso na cabeça de vocês. Nunca, 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 nunca dê um número sem a dimensão dele. Tá? A não ser que seja um número puro, adimensional. Aí é um número mesmo. Mas se vocês têm um número que representa uma quantidade física que tenha dimensões, se vocês não derem a dimensão, vocês não deram nada. Para mim, acertar o valor e errar e não colocar a dimensão é equivalente a errar a questão. Falando de prova, né? Falando da vida real é muito mais severo, porque é equivalente a não falar nada. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre análise dimensional, por mais bobo que possa parecer, me perguntem, porque não é bobo, não, é importante. Tá? E é importante sanar essas dúvidas o quanto antes. Então, vamos ver um argumento, uma razão um pouco mais formal de por que a gente pode chamar aquele operador K vezes H cortado de operador momento. Tá? Então, vamos considerar uma função psi de x mais um ΔX pequenininho. Tá? Esse ΔX ele é muito, muito, muito pequeno. Certo? Então, isso daqui eu posso escrever em série de Taylor como sendo psi de x mais a derivada de psi em relação a x vezes ΔX mais correções que são da ordem de ΔX ao quadrado. Aí você pode perguntar, de onde vem isso, né? Vai falar isso. Já está acabado. Isso aqui é a série de Taylor. Alguém tem dúvida sobre isso, gente? Uma forma de ver que isso aqui é verdade, ó. Eu vou falar que isso aqui é tão pequeno que não importa, não. Eu vou negligenciar esses termos de ordem quadrática. Né? E eu posso passar isso aqui para cá, certo? Então, eu vou ter psi de x mais ΔX menos psi de x. E aí eu posso dividir tudo por ΔX, certo? E no limite onde ΔX vai para zero, isso aqui é a derivada de psi em relação a x. Tá? Então, eu posso enxergar essa série de Taylor, né, também como uma definição da derivada. A mesma coisa. Não, eu só peguei a definição da derivada, né? Claro que aqui é quando o limite de ΔX vai para zero, né? Mas se eu não quiser colocar um limite aqui, se eu quiser só escrever isso aqui, eu sou permitido fazer isso se eu colocar um quase igual aqui. Onde esse quase igual indica que eu estou negligenciando termos de ordem ΔX quadrado. Alguma dúvida nisso, gente? Beleza. Dúvida, fale. Alguém ligou o microfone, não sei se quer perguntar. Bom, então olha só. Eu posso escrever isso aqui dessa forma. Psi de x mais um ΔX pequeno. Isso vai ser igual a um psi de x mais i vezes menos i ddx certo? Vezes psi de x vezes ΔX mais termos de ordem ΔX ao quadrado. Okay? Isso daqui pode ser escrito como sendo ou melhor, o operador identidade, mais i ΔX vezes menos i ddx vezes psi de x mais termos de ordem ΔX ao quadrado que eu vou
negligenciar. Tudo bem, gente? Então, olha quem apareceu aqui. Isso daqui vai ser identidade mais I delta X vezes o operador momento divididos por H cortado. Então, o que eu estou falando para vocês é que essa relação aqui, no limite em que ΔX vai para zero, então, agora eu vou trabalhar sempre nesse limite implicitamente. Então, no limite em que ΔX vai para zero, eu posso definir um operador T, que é dado pela identidade, mais I ΔX P sobre H cortado. Eu vou chamar esse operador de operador translação. Operador de translação. Translação espacial, né? E esse operador, ele faz o seguinte. Esse operador, quando eu atuo com ele, uma função de onda psi de x, ele me dá a função de onda psi de x mais 1 ΔX. Talvez a gente deva chamar ele de T de ΔX, porque ele translada por um ΔX. Esse é o T de ΔX. Então, alguma dúvida sobre essa relação aqui, pessoal? Estou definindo esse operador, ó, ele faz isso. Ele é um operador de translação. E dentro do operador de translação, né, eu tenho exatamente o operador momento. Tá vendo? Agora, a gente diz, né, nesse caso, que o momento é o gerador de translações. Agora, esse linguajar, né, chamar de gerador, vem lá de mecânica clássica, mas eu acho que vários de vocês não fizeram mecânica clássica, pelo menos não na PUC. Então, vocês não devem estar familiarizados com essa terminologia. Porque na teoria de mecânica analítica, que eu acho que, aliás, isso é um outro manifesto, eu acho que todo mundo deveria fazer mecânica analítica antes de fazer mecânica quântica, mas enfim, tem forças maiores que discordam disso. No formalismo de mecânica analítica, que é uma coisa necessária para você apreciar completamente o que a gente vai falar aqui ao longo desse curso, você tem essa noção de geradores, né? Você tem a noção de gerador de translações, né? Para cada... Existe uma dualidade, vou chamar de dualidade, o nome não é bem dualidade nesse caso, mas existe uma relação entre simetrias e quantidades físicas que são conservadas. Tá? Isso atende pelo nome Teorema de Noether. Noether foi uma mulher que viveu no final do século XIX, início do século XX. Ela era uma matemática que trabalhou com Hilbert, também dos espaços Hilbert, e ela provou um resultado muito fundamental que diz que para cada simetria existe uma regra, uma lei de conservação. Agora, isso é uma afirmação matematicamente sofisticada para uma coisa muito simples, na verdade. É um teorema muito bonito, então ele pode ser entendido de uma maneira muito simples. Que diz o seguinte: se você estiver num espaço vazio, não tem nada ao seu redor, o espaço ele é homogêneo, isotrópico, você não sabe, né? Imagina que você é um astronauta flutuando no espaço, então não tem nada em volta, você não tem comparação com nada. Tá? Você não consegue ver a Terra, você não consegue ver nenhum astro em volta. Tá? Você está no preto total, no breu, no escuro. Se eu aplicar uma translação nesse astronauta no escuro, ele não vai saber dizer, né? Imagina que você põe ele para dormir, aí você vai lá, pega ele e leva ele
1 metro para o lado, 10 metros para o lado, ou 1 bilhão de metros para o lado. Ele não vai saber dizer isso, se ele se moveu ou não, porque ele não tem referência nenhuma. Certo? O fato de que ele não tem referência nenhuma e de que não tem nenhuma força atuando nele, significa dizer que o momento dele é conservado. E o momento dele é conservado exatamente porque existe essa simetria de translação espacial. Então, toda simetria tem uma lei de conservação e vice-versa. Toda simetria contínua. Né? Aqui a gente pode transladar para um contínuo, um infinitesimal. Certo? Tiago, tem uma dúvida. Que não é dúvida, mas é dúvida. É uma dúvida. Enfim, hoje você também vai definir os operadores de rotação, momento angular? Não. Só depois da segunda prova. Da primeira prova, desculpa. Tá bom. Beleza. Tá? Mas pode perguntar o que você quer perguntar. Não, era só para saber isso mesmo, para saber se, enfim, estava chegando. Não está chegando ainda não, ainda falta. Beleza. Mas a gente vai chegar lá, nesse semestre ainda. Show, obrigada. De nada. Entendeu, gente, essa coisa que eu estou falando? Então, em mecânica clássica tem essa noção de translações, né, de simetrias e observáveis associados a essas simetrias. Certo? Então, a gente diz que o momento ele é o gerador de translações espaciais. Então, se alguma coisa tem momento, né, imagina que você estabelece um referencial inercial. Segundo as leis de Newton, um referencial inercial é um referencial onde o espaço ele é homogêneo e isotrópico. Então, não tem nenhuma direção preferencial e não tem nenhum ângulo preferencial. Então, você está lá no seu referencial quietinho e, de repente, passa o astronauta a uma velocidade constante, indo numa determinada direção. Você vai dizer que aquele astronauta tem momento, porque ele está se movendo em relação a você com uma velocidade constante. Não tem nenhuma força atuando sobre ele, ele está só se movendo no espaço. Né? Então, ele é dotado de momento. Então, o momento ele gera essa translação. Tá? Alguma dúvida sobre isso, gente? Então, o fato de que o operador momento está associado ao operador translação é uma razão bem forte, formal, para chamar isso aqui de operador momento. Né? Para falar que o momento, de fato, é menos IH cortado vezes a derivada. Tá bom, gente? Então, vamos ver algumas propriedades do operador de translação. Então, a primeira propriedade, vamos calcular isso aqui. Ó. Vamos calcular o operador translação T por uma translação ΔX, Dagger, vezes o operador T por uma translação ΔX. Bom, isso aqui vai ser o operador identidade. Quando eu tomar o Dagger, eu vou ter um menos I ΔX, vezes um P Dagger. Menos I ΔX, P Dagger. Vezes identidade mais I ΔX. Bom, isso daqui vai ter vários termos, né? Eu vou ter um termo que é identidade, que é I vezes I. Eu vou ter um termo mais I, P ΔX. Eu vou ter um termo menos I, P Dagger, ΔX. E eu vou ter termos de ordem ΔX ao quadrado que eu estou negligenciando. Então, em ordem ΔX... Tiago, a gente pode esquecer o H? Ou coloca o H ali na frente quando for fazer essas manipulações? Claro. Muito obrigado. Você tem razão. Tem que colocar um H cortado aqui. A gente não pode esquecer o H cortado. Na realidade, a gente pode. Só que a gente não vai por enquanto. Eu me permito esquecer o H cortado porque eu sei trabalhar em unidades naturais onde H cortado é igual a 1. Mas por enquanto, vamos manter ele. Tá?
Isso aqui são... Beleza, a pergunta era nesse sentido mesmo, se a gente ia usar Então, H cortado igual a 1. como físico profissional, eu sempre uso H cortado igual a 1. Mas nas aulas é bom manter, porque a razão para isso é que a gente é treinado no ciclo básico, na nossa vida de estudante, a usar a unidade do sistema internacional. A gente não é treinado a medir a nossa altura em gigaelectronvolts, ou sei lá, a gente não é treinado a considerar tempo e espaço em unidades iguais, entendeu? Então, é bom a gente forçar o H cortado para poder, eventualmente, saber converter de uma unidade para outra, tá? Então, é bom que você chamou a atenção para isso. Obrigado. Mas, assim, se H cortado for feito igual a 1, isso não é um problema grave, porque você pode sempre fazer isso no sistema de unidades apropriado. Então, isso aqui vai ser identidade mais I delta X sobre H cortado vezes o operador momento menos o dagger dele. Só que o operador momento, ele é hermitiano, né? Então, P igual a P dagger. Então, a gente pode falar que isso aqui é igual a 0, então isso aqui é identidade. E a conclusão dessa continha é que o operador T, de translação por uma translação infinitesimal, né? Δx é um número infinitesimal, no limite em que Δx vai a 0, isso é um elemento diferencial, né? Um infinitésimo. A afirmação é que esse operador é unitário. Então, esse operador ele é uma transformação unitária. Significa dizer que ele preserva, né, o módulo. Então, isso daqui tem o mesmo módulo. Deixa eu escrever assim. Se eu chamar isso aqui de um vetor de onda φ, então, φ vai ser igual a psi P dagger P psi, só que isso aqui é identidade, isso aqui é igual a psi psi. Então, ele preserva o módulo do vetor do espaço de Hilbert. Certo? Vamos ver outra propriedade desse operador. Então, essa foi a propriedade 1. Vamos para a propriedade 2. Vamos calcular o operador translação associado a uma translação Δx1 vezes uma translação Δx2. Isso daqui vai ser igual a identidade mais I P sobre H cortado Δx1 e multiplica identidade mais I P sobre H cortado Δx2. E, de novo, a mesma conta. Isso aqui vai ser identidade mais I sobre H cortado Δx1 mais Δx2, eu já posso colocar em evidência, vezes o operador P, mais termos que são da ordem Δx1 e Δx2, só que eu vou negligenciar porque eu estou jogando fora todos os termos de ordem quadrada. Isso aqui é 0. Então, a conclusão disso daqui é que esse operador ele satisfaz essa regra aqui. A composição de dois operadores de translação, Tx1 e Tx2, é igual a um operador de translação que translada pela soma das translações individuais. Tá bom, gente? Tá claro isso? Não sei se eu entendi. Tipo, no início, eram dois operadores diferentes aplicados em dois, tipo, intervalos diferentes? E aí, no final, é o mesmo operador em dois intervalos? Eu não sei. Não entendi Porque, direito. olha só. Primeiro eu estou aplicando uma translação por Δx2 e depois eu estou aplicando uma translação por Δx1. Você vai concordar que isso daqui é isso, explicitamente, né? Uhum. E aí essa álgebra daqui mostra que eu posso escrever isso dessa forma.
Só que agora eu posso chamar esse carinha aqui de ΔX total, que é igual a ΔX1 mais ΔX2. Isso é a definição do operador de translação, olha, por um ΔX. Ele tem a mesma forma de uma translação total que translada pela soma das translações individuais. Não sei se me expliquei melhor agora. Não, acho que foi. Tá tranquilo. Porque ele tem a mesma forma. Imagina, qual que é a definição? Ó, eu posso ter de, sei lá, qualquer coisa que você quiser aqui, tá? T de carro. Então, finge que isso aqui é um carro. Isso daqui é igual a identidade mais I, P sobre H cortado, vezes carro. Entendeu? Então, basicamente, aqui eu cheguei à conclusão que a composição desse operador é igual ao mesmo operador, só que atuando na soma das distâncias que cada uma daqueles termos ali representava. Não sei se eu me fiz mais claro ou mais obscuro. Fez, relaxa. Tá bom, obrigado. Então, tem essa regra de composição, né? Então, T de ΔX1 vezes T de ΔX2, isso é igual a T de ΔX1 mais ΔX2. Okay? Outra propriedade, né? Bom, dessa propriedade aqui, a gente já pode tirar uma outra propriedade, que é a seguinte. Deixa eu falar outra, né? Bom, o operador translação por um ΔX, ele é igual a identidade mais I ΔX P sobre H cortado. Então, o operador translação de zero, se eu transladar por 0 metros, por 0 distâncias, isso é igual a identidade. O que é bom, né? Porque eu não fiz nada. Então, se eu não transladei por nada, é igual a aplicar a identidade na minha função de onda. E aí, juntando essa propriedade 2 com a propriedade 3, a gente chega numa outra propriedade, que é a seguinte. P de menos ΔX vezes T de ΔX, isso é igual a T de menos ΔX mais ΔX, que é igual a T de zero, que é igual a identidade. Então, se isso daqui é igual a identidade, eu posso falar que T de menos ΔX é igual ao T de ΔX inverso, que é igual ao T de ΔX dado. Então, tem todas essas relações aí do operador de translações. Alguma dúvida, gente? Até o momento? Então, isso aqui é uma translação infinitesimal. É o T de ΔX, isso é igual a identidade, mais I, P sobre H cortado. ΔX, onde eu estou limite, né? Implicitamente eu estou tomando limite de ΔX para zero. Então, isso é a definição de um operador de translação infinitesimal. Tá certo? Vamos fazer agora uma translação finita. Por um ângulo finito.
Então, alguma ideia de como é que a gente faz uma translação finita? Alguém arrisca? Bom, uma translação finita, eu posso pensar num ΔX finito como sendo n vezes um ΔX pequenininho. Que é a mesma coisa que falar que o ΔX é um intervalo finito dividido por n. E no limite onde n vai para infinito, esse ΔXzinho vai para zero. Né? O ΔX minúsculo vai para zero. Então, eu posso pensar no seguinte. O t de um ΔX finito, ele é igual ao t de n ΔX sobre n. Okay? Só que a gente acabou de ver, né, essa regra de composição, essa regra aqui. Eu vou usar ela agora explicitamente. Então, isso aqui é n vezes um operador de translação de ΔX sobre n. Então, eu estou multiplicando esse mesmo operador n vezes. E isso vai me dar essa translação finita. Tudo bem, gente? Nessa passagem? Pode voltar, por favor? Voltar lá para cima ou falar de novo? Falar de novo. Então, aqui eu tenho uma translação finita, né? Está definida desse jeito. Isso daqui eu posso sempre escrever dessa forma. Eu só dividir por n e multipliquei por n. Então, multipliquei por 1, no final das contas. Só que isso daqui é igual ao t de ΔX sobre n vezes o t de ΔX sobre n, parari, parará, tudo isso n vezes, tá vendo? Por quê? Porque quando eu agrupo esses operadores 2 a 2, né, eu vou simplesmente pegando, ó, 2 desses são igual ao t ΔX sobre n vezes 2. Quando eu multiplico vezes um terceiro, por aquela propriedade de soma lá em cima, né, vai ser t ΔX sobre n vezes 3, por essa propriedade aqui. Depois vezes 4, 5, se eu fizer isso n vezes, eu vou ter ele n vezes. Dentro do argumento. Fez sentido? Fez sim. Obrigada. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo identidade mais i, p sobre h cortado, ΔX sobre n, elevado a n. Tá bom, gente? Tudo bem. Agora eu queria invocar uma fórmula, né, que é a seguinte. O número 1 mais x sobre alfa elevado a alfa, no limite em que alfa vai para infinito, isso aqui dá quanto, gente? Cálculo. Cálculo 1. Lá atrás. Vamos ver se vocês estão afiados. Pô, é um limite fundamental, mas eu esqueci. Pô, esqueceu um dos mais importantes e mais bonitos da história da matemática? É um limite importante, gente. Isso aqui é alguma coisa do tipo E elevado a x, onde E é aproximadamente 2,73. Tá? Se eu não me esqueci de nada, eu acho que eu posso ter errado alguma constante. Alguma coisa. Mas acho que é isso mesmo. Vamos usar
esse resultado fundamental lá de cálculo 1. Importante lembrar das origens. A gente nunca esquece, sei lá, se eu perguntar para vocês qual é a soma dos cossenos e senos, cosseno de A mais B, cosseno de A mais B, seno de 2A, se eu quiser escrever seno de 2A em termos de senos e cossenos ao quadrado, vocês sabem fazer isso? De Propriedade. cabeça eu não lembro, não. Então, vocês têm que lembrar isso. Vocês têm que... isso é falta de uso, né? Então, é uma questão de usar e treinar, mas ajuda muito. Por exemplo, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, integrais, algumas integrais básicas. Tudo isso são treinos que são fundamentais. Assim, parece bobagem, mas ajuda. Entendeu? Ajuda muito. Então, gaste um tempo com isso. Eu acho que se você não está acostumado, não lembra, não usou durante muito tempo, vale a pena gastar um tempo, investir um tempo relembrando essas coisas fundamentais. Fazer tipo um Karate Kid, assim, todo dia treinar. Pegar um livro de integral e resolver as integrais, por exemplo. Isso ajuda muito. Então, tem eu posso escrever isso daqui como sendo E elevado a I P delta X sobre H cortado. Então, olha só, a gente tem no limite, né? Implicitamente no limite em que n vai para infinito, que é exatamente o caso que a gente quer, que é o caso de eu compor uma translação infinitesimal infinitas vezes. Nesse limite, eu tenho essa representação exponencial aqui, onde aqui eu tenho a exponencial de um operador. Então, isso motiva a gente a introduzir o operador de translações finitas, T de delta X, como sendo E elevado a I B delta X sobre H cortado. E isso daqui, T de delta X, ele executa uma translação finita. Então, isso daqui está dizendo para a gente o seguinte: se eu tenho um pacote de onda, na base da posição, centrado em x, só pode ser uma função gaussiana, assim. Quando eu aplicar o operador de translação, ele vai passar a estar centrado em x mais delta x. Tá claro, gente? O que é esse operador? Ali não é mais não ali, professor? Aonde? Esse x mais delta x. Não, porque quando eu translado para a direita, eu tenho que subtrair o argumento, né? Ah, tá. Tá certo. Lembra disso? Obrigado. Sim. Tá bom. Então, mas obrigado pela dúvida, é importante. Então, esse operador ele faz isso, tá, gente? Ele é um operador de translações. Então, ele translada a função de onda. Ele é um operador unitário, ele é gerado pelo momento, ele satisfaz essas propriedades de grupo, né? Composição. Thiago, Fala. eu fiquei com uma dúvida, só que ela é um pouco mais para cima. Mas, O que significa exatamente... Não precisa subir não, mas eu não entendi o que significa o momento ser o gerador da translação. Tipo, você vai dar um momento para aquela partícula e a gente vai transladar essa função de onda? Você vai... Exatamente. Você vai transladar a função de onda. Você já fez mecânica analítica? Eu fiz sim. Você não viu... Lembra de transformações canônicas? Lembro sim. Você lembra que para você fazer uma transformação canônica na posição, você tem que fazer alguma coisa com o momento? O gerador de translações é o operador. Sim, é que eu acho que eu fico confuso com o que exatamente seria o momento dessa partícula, porque a gente, para
É tudo diferente, né? Não, não tem nada diferente. O momento dessa partícula é simplesmente... Bom, ele tem autovalores, né? Exato. Então, se eu tenho uma partícula... Olha só, se eu tenho uma partícula com uma posição assim, gaussiana, digamos, isso daqui é uma superposição de autoestados de momento, tá? Então, o que vai acontecer é que esse operador momento, ele vai atuar de maneira diferente em cada um desses autoestados de momento, entendeu? É porque agora a gente não tem mais um momento bem definido, entendeu? Uma partícula nesse estado aqui, ela não tem um momento bem definido. Sim, tá, beleza. Necessariamente ela tem uma incerteza no momento. Não, exato, eu acho que é isso que tá gerando minha dúvida, porque a gente tem tipo uma gama de vários momentos que ela tem, né? É uma E é isso que- superposição isso. de vários momentos, exatamente. É isso que eu acho que tá me deixando meio confuso com por que a alteração no momento ia gerar essa translação, entendeu? Então, vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta explicitamente. Eu gostei da sua dúvida. Então, a gente vai ter uma função de onda agora, né, que é dessa forma daqui. E isso daqui eu vou falar que é essencialmente um fator de normalização da função de onda vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre delta ao quadrado, tá? Então, é uma gaussiana. Um exemplo isso, tá? Isso aqui é um exemplo. Isso daqui eu posso escrever como sendo a seguinte coisa. Isso daqui, né, eu posso escrever... deixa eu pensar. Ok, vamos considerar assim, olha. Eu vou ter um psi de P vezes o momento P. Eu vou integrar sobre o momento P. E isso aqui vai me dar uma função de onda. Tá certo? Isso daqui é o cat psi. Tá? Ele está expresso aqui na base do momento. Agora vamos atuar com esse operador momento nesse cara daqui. P aplicado em psi. Isso aqui vai ser integral. Vou transladar de quanto? Vou transladar de ΔX. P de ΔX. Isso daqui vai ser igual a psi de P. Isso é um número, né? Então, esse número não está nem aí para o operador pode passar por ele, vezes o momento, o autoestado do momento P, vezes dt. Agora, eu sei atuar com esse operador em cima desse autoestado de momento. Por quê? Porque esse operador, ele é naturalmente escrito em termos do operador momento. Então, isso aqui vai ser E elevado a I, operador momento, ΔX sobre H cortado, atuando em P. Certo? Integral em dp. Só que, olha só, esse cara daqui, né, eu posso escrever ele como uma série de Taylor em termos do operador momento. Então, isso aqui vai ser elevado a I, P, ΔX sobre H cortado. Isso é identidade, mais I, ΔX sobre H cortado. P, mais 1 meio, que na realidade é 1 sobre 2 fatorial, né? I ΔX sobre H cortado ao quadrado, P ao quadrado, tá vendo? Então vão aparecer todos esses operadores momentos aqui, e quando esse cara atuar num autovetor, esses operadores vão dar o autovalor correspondente, concorda? Então eu posso simplesmente olhar para essa relação aqui como tirando o chapéu do operador momento e transformando o operador em número. Porque eu estou atuando com esse operador exatamente na base de autovetores dele mesmo. Tá? Então, isso aqui é uma equação de autovetor, autovalor, onde o autovalor é dado por essa exponencial. Está seguindo?
Sim, tô sim. Então, isso aqui vai ser igual a integral em dp, psi de p. Então, agora eu posso tirar o chapéu. É elevado a i, p, delta x sobre h cortado, vezes o autovetor p. Agora, lembra que esse é o psi transladado. Psi, vou chamar de psi delta x, tá? É o psi transladado. Certo? Agora vamos olhar quanto que vale o psi delta x na base da posição. Isso aqui vai ser integral em dp, e elevado a i, p, delta x sobre h cortado, x vezes p, só que x vezes p a gente já conhece, então isso vai ser integral, vezes o psi de p, né, que eu esqueci, tá aqui, claro. Então isso vai ser integral em dp, de e elevado a i, p delta x sobre h cortado, e elevado a i, px sobre h cortado, sobre raiz de 2π, vezes psi de p. Okay? E isso daqui vai ser dado por integral em dp sobre raiz de 2π, é elevado a i, p, x mais delta x sobre h cortado, psi de p. Agora, eu falei que aquela transformação, né, ela era uma transformação. Eu posso pensar nesse cara daqui, né, como sendo uma gaussiana, né? Porque a função de onda na base da posição é uma gaussiana. Isso significa dizer que o psi de p também é uma gaussiana, né? Se ela for uma gaussiana larga na posição, ela é uma gaussiana fina no momento e vice-versa, né? Só que agora o que eu estou fazendo aqui é que eu estou executando uma transformada de Fourier transladada. Né? Então, isso daqui vai me dar exatamente a transformada de Fourier desse cara, só que agora avaliado, né? Isso daqui vai me dar o psi de x mais um delta x. Certo? Talvez eu tenha trocado um sinal ou outro, não sei, ao longo do caminho. Agora eu estou confuso. Mas a ideia é essa. Eu espero que você tenha pego a ideia, não sei. Agora ficou bem mais claro, fazendo a conta. Se você fizer a conta explícita, você vai ver que a transformada de Fourier casa com essa definição do operador momento. Mas você precisa usar o fato de que isso daqui é um autoestado do momento. Eu posso ter confundido um sinal ou outro aqui no meio do caminho, mas o sinal não importa muito. Translador para a direita ou para a esquerda. Tudo bem, gente? Valeu, Thiago. Nada que isso. Bom, então esse é o operador de translação, gente. Tá? Eu posso definir uma translação finita dessa maneira. Então, antes de eu terminar, se ninguém tiver dúvida agora, eu queria só calcular uma outra coisa, uma última coisa que a gente vai precisar depois. Então, por enquanto, é um ferramental matemático. Né? O que é o operador de translação? Ele é uma conta no papel, por enquanto, mas ele descreve essa propriedade de transladar a minha função de onda. Certo? Depois a gente vai ver o operador de translações temporais. Certo? Então, na próxima aula, não sei se na próxima aula ou depois, próximas aulas, né? Próximas aulas. A gente vai ver que existe um operador unitário, que eu vou chamar de U de t, que quando eu aplico ele numa função de onda no instante zero, ele translada a função de onda no tempo. Então, isso aqui tem que ser quanto, gente? Tem que ser o psi no instante t. Né? Então, isso daqui é o operador de evolução temporal.
ele dá a dinâmica para a gente. Ele diz como é que as distribuições de probabilidade, como é que as funções de onda evoluem no tempo e como é que as probabilidades dos resultados dos experimentos que eu posso fazer sobre o meu sistema evoluem no tempo, tá? Então, a gente vai ver isso em grande detalhe. Se o momento é o gerador de translações espaciais, quem será o gerador de translações temporais? Alguém tem alguma ideia? O que gera dinâmica? O que faz as coisas se movimentarem no tempo? Alguma ideia, gente? Aplicar uma força? Aplicar uma força, isso é verdade, mas a gente não está falando de força mais, porque para falar de força eu tenho que falar de trajetória, né? E eu mostrei para vocês na aula passada que no mundo quântico não tem trajetória, porque tudo segue essas funções de onda, e para uma função de onda, a posição e o momento não podem ser determinados ao mesmo tempo, então não tem como ter trajetória. Mas o que é uma coisa que sempre acontece quando eu aplico força? Variação de energia cinética. Você dá energia para o sistema, né? Exatamente. Então, vocês já podem começar a imaginar que a evolução temporal está associada à energia. Certo? Outra forma de ver isso, né? Bom, eu vou deixar para depois. Depois a gente vai ter aulas inteiras dedicadas a isso. Tá? Deixa eu ver o que eu quero fazer agora. Então, vamos olhar para um operador de translação, por uma translação ΔX. E vamos calcular isso aqui, ó. O operador de translação aplicado em x vai ser igual a x mais ΔX. É um pouco confuso esses sinais aqui, porque era isso que eu estava olhando. Porque o que acontece é o seguinte, é que se eu fizer x' x mais ΔX, isso aqui vai dar delta de x mais ΔX menos x', né? Vamos pensar um pouco nisso. Segundo essa definição aqui, segundo o que eu fiz lá no início da aula, vamos ver. Isso daqui é psi de x mais ΔX. Eu sempre me confundo nesse sinal. Então, desculpa, alguém tinha perguntado alguma hora se era menos ou mais, e eu falei com toda a autoridade que era menos, mas eu acho que é mais agora. Eu acho que é mais. Então, peço perdão por essa aqui, né? Obrigado. Seja lá quem for que falou, eu não vi o nome aparecer, mas eu me lembro que foi uma voz que falou. Então, aqui é mais, tá, gente? E isso resolve meu conflito de sinal aqui também. Tá? Isso aqui, claro, isso aqui vai ser psi de x mais dx. Tá bom? Então, perdão, tinha um sinal mais trocado ali, mas isso não vai influenciar muito. Então, isso aqui é mais. Então, eu quero calcular agora o operador posição aplicado nesse cara daqui.
Só que isso aqui é igual a x mais ΔX aplicado vezes x, aplicado no ket x mais ΔX, porque o ket x mais ΔX é autovetor do operador momento. Concorda? Agora vamos calcular o contrário. Vamos calcular P de ΔX vezes x aplicado em x. Isso aqui vai ser x vezes t de ΔX aplicado no ket x, porque isso aqui é um autovetor do operador posição, então sai um xzinho, certo? Então isso daqui vai ser x vezes x mais ΔX. Então, olha só, se eu subtrair essas duas expressões agora, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui x vezes o operador translação de ΔX, menos o operador translação de ΔX, vezes x, isso é igual a x mais ΔX menos x, x mais ΔX menos x, vezes o ket x mais ΔX. E, por sua vez, é ΔX vezes o ket x mais ΔX. Tá. Agora, esse cara daqui é o comutador entre o operador momento, entre o operador translação e o operador posição. Tudo isso, claro, aplicado em x. Tá bom? Então, isso aqui é aplicado em x é igual a ΔX vezes x mais ΔX. Agora, esse termo aqui comuta com a identidade, né? A identidade comuta com qualquer coisa, então posso escrever isso como I sobre H cortado vezes ΔX, vezes o comutador entre o operador posição e o operador momento, aplicado em x, e isso é igual a ΔX vezes x mais ΔX. Só que esse lado direito, né, eu posso aproximar ele como ΔX vezes x mais alguma coisa que é a ordem ΔX ao quadrado, que eu vou negligenciar. Né? Que, imagina expandir essa função aqui em Taylor, né, e o termo ΔX quadrado, o termo de primeira ordem de correção em ΔX, vai pegar um ΔX daqui, vai ficar ΔX quadrado, então eu posso negligenciar ele. Então, essa relação aqui, olha, está me dizendo o seguinte, o comutador entre a posição e o momento é igual a menos IH. Certo? De novo, pode ser que eu tenha trocado algum sinal aqui, mas o importante é que a posição e o momento não comutam. Se eles não comutam, então eles não podem ser diagonalizados pela mesma base de autovetores. A gente viu isso, é um teorema que a gente provou no início do curso. Então, não existem autoestados simultâneos de posição e momento. Certo? Isso é uma forma diferente que a gente tem de ver que posição e momento são operadores não diagonalizados pela mesma base. Tá? Eu estou encucado com algum sinal menos aqui que eu perdi. Depois eu vou ver e na aula que vem eu falo para vocês sobre isso. Tá? Se alguém for estudar também, por favor, me fala. Tá bom? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Se alguém tem dúvida, eu vou parar de gravar aqui.